Oi, líderes do Hexa! Estamos aqui começando o nosso programa Líderes do Jogo, com um conteúdo muito importante, muito legal, que vai ser sobre formação de time. Então, para dar início nesse programa, a gente está aqui com uma convidada, que é a Cami, nossa pós-júnior, que já conhece o MED, já errou, já acertou, então hoje está aqui para compartilhar seus conhecimentos com a gente. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Cami, e pode ficar à vontade. Beleza, obrigada, Laura. Se der algum errinho aí, algum problema, você me chama, me avisa. Mas muito feliz pelo convite, muito obrigada aí. É sempre um prazer poder voltar e poder contar um pouquinho aí do que eu aprendi fora do MED também. Acho que é sempre importante a gente ter referências externas. Vou contar um pouquinho da minha história, mas primeiro eu já queria deixar essa primeira mensagem de esse é um conteúdo para quem pensa grande, para quem quer ser o melhor no que faz. Então, esse é um conteúdo justamente para você construir o melhor time que a CJ já viu. Então, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, esse é um conteúdo realmente para quem quer esticar a corda e está pensando longe aí em construir o melhor time que vocês já tiveram. Então, me apresentando primeiro, né? Então, prazer, eu sou a Cami, meu nome é Camila, mas podem me chamar de Cami, é o jeito que todo mundo me chama. Eu sou Talent Acquisition aqui na ACE, né? A ACE ela é uma empresa de inovação, né? Então a gente atua aqui em São Paulo com 3 unidades de negócio, então nós atuamos aí com investimento em startups, com consultoria de inovação corporativa e também com uma plataforma de educação digital somente de inovação e empreendedorismo, né? Então o meu realmente meu aprendizado aí nesse ano pós-MED foi justamente trazer o que eu já conhecia do MED e incorporar a um ambiente de inovação com metodologias diferentes e tentar trazer um ambiente onde a formação do time realmente favorece novas ideias e inovação realmente. Então, contando um pouquinho a minha história, né? Hoje eu estou atualmente vivendo no paraíso dos pós-juniores, eu tive uma jornada de 4 anos dentro do MED. Eu sou psicóloga formada em Assis, né, na Unesp de Assis, fiz parte da Humanos Empresa Júnior, minha JTI de origem e de coração também, e fiz parte do Núcleo Baru, fui vice-presidente de diretora de expansão em 2019, fiz parte da primeira gestão, foi um caos e, ao mesmo tempo, o melhor ano da minha vida, então eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que eu construí desde então e contar para vocês um pouco da minha história também. Primeira coisa que eu queria começar é realmente pelo começo, então a gente está aí no começo do ano, a gente está pegando realmente os trainees, começando a efetivar, ou então abrindo um processo seletivo para construir o seu time agora. E a intenção é justamente a gente começar do começo. Então, a gente chega num espaço onde a gente chega na EJ, eu lembro até hoje o meu início, a minha chegada dentro da empresa Júnior, e a gente se depara com uma equipe que nunca trabalhou junta, uma equipe que se conhece, provavelmente, mas que nunca trabalhou junta, não sabe nem o que é trabalhar realmente. Um objetivo, uma meta que não significa nada para a pessoa, né? Então, eu lembro até hoje, assim, que uma história que eu sempre conto, eu entrei na sala, né, da minha J, na minha primeira semana, que foram apresentar a sede, e uma sala pequenininha, assim, cheia de fotos e tal, com várias informações. E daí a menina explicando, a presidente na época começou a explicar que lá era a sala da EJ, eles faziam projetos de consultoria na área de gestão de pessoas, mas na realidade, tipo, eles queriam mudar o Brasil. E na hora eu morri de dar risada. Eu falei, o que você tá falando? Você quer mudar o Brasil? Eu tô numa sala de 30 metros quadrados, né? Então, para quem tá na EJ há mais tempo, o propósito de mudar o Brasil, de construir, de bater meta, ser alto impacto, ser alto crescimento, significa uma coisa. Para quem acabou de entrar, não significa absolutamente nada. 3.
cada um tem a sua habilidade de hard skills, então cada um vai para uma área e cada um também tem uma personalidade diferente. E o 4, eu tenho estruturas e eu tenho hierarquia, dois fatores, dois ambientes em que as pessoas que acabaram de entrar na CJ, provavelmente 90% delas nunca viveram, né? Então, esse é o cenário em janeiro que vocês se encontram, e aí eu quero partir realmente do começo. Aí, quando me perguntavam isso, por onde eu começo, logo quando eu saí do MED, inclusive, tanto é que hoje eu atuo na área de recrutamento e seleção. Quando me perguntam por onde começava, eu sempre falava assim, processo seletivo. Como é que você quer montar uma equipe boa se você não tem uma equipe montada com fit cultural e tudo mais? E esse ano foi um ano realmente que eu fui entendendo que talvez não seja assim. E eu queria trazer uma provocação para vocês, né? Uma frase que eu escutei muito aqui na ACE, que eu fui aprendendo na marra aqui na ACE, é que como um time trabalha, importa muito mais do que quem está no meu time. Então, eu posso pegar ali pessoas maravilhosas, sensacionais, que não estão encaixando no meu time, e aí eu vou ter um desastre em forma de time, e eu posso pegar pessoas totalmente diferentes, pessoas que se complementam, pessoas que estão ali trabalhando juntas e que se identificam com o modo de trabalho, e aí sim eu vou ter um time de alta performance que consegue entregar resultado. Né? Então, essa é a mensagem para vocês. Se vocês já fizeram um processo seletivo, se vocês já estão no processo trainee, fiquem tranquilos que esse conteúdo também vale para vocês, porque a gente vai trabalhar muito mais no como do que quem está na equipe de vocês. E começando, então, pelos 5 desafios das equipes. Então, os 5 desafios das equipes, ele é um livro escrito por uma ex-diretora da Mercedes-Benz, e ela conta a história de uma maneira fictícia, então é um livro realmente que fala de ficção, e ele conta a história de uma empresa no qual a equipe ela começa a passar por um processo de transformação, porque uma nova líder chega na equipe e ela tem que mostrar para o time que ela tem que fazer diferente, que a equipe não está dando certo, e aí é por causa de 5 disfunções. Então, ele trata justamente de uma pirâmide, no qual a gente vai tratar de 5 desafios, né? São 5 estados, 5 armadilhas que nós caímos e que nos impedem de ter uma equipe de alta performance, né? Então, eu queria trazer cada um dos desafios, porque eles se interligam, né? E daí eu vou começar de baixo. Eu vou começar pela ausência de confiança. Então, é o começo de tudo, né? É a invulnerabilidade. Então, é quando eu tenho falta de uma segurança para me sentir confortável dentro de um grupo. Né? Então, eu não consigo expor meus erros, eu não consigo expor minhas fraquezas, eu não consigo debater o que eu estou sentindo, porque eu não me sinto num ambiente seguro para eu poder falar. Então, quando eu falo, por exemplo, de um erro, eu sou recriminado. Quando eu falo, por exemplo, de uma insegurança, eu não sou levada a sério. Então, todos esses processos criam uma ausência de confiança que vai criar invulnerabilidade. E é aí o primeiro problema que vai gerar os próximos. Né? Então, a gente vai falar de medo de conflito, né, que é o segundo. A gente sempre fala, né, como assim conflito, como assim discussão? Vocês já pararam para perceber que toda vez que vocês entram em um consenso de primeira, sem precisar discutir nada, provavelmente essa ideia não tá certa. Toda vez que a gente para e fala, foi tão fácil, será que realmente é isso, tá certo? Provavelmente não. Toda vez que vocês forem discutir alguma coisa, terem uma reunião de diretoria e vocês chegarem em consenso de primeira, revejam o que vocês estão discutindo, porque provavelmente não tá certo. Né? Então, o conflito ele é o que vai estimular a melhora e ideias diferentes e sempre ideias melhores. Né? Então, se eu estou sempre questionando o outro, então ele vai pensar maneiras diferentes de me provar que aquilo do que eu estou falando está certo e está errado. Né? Então, eu estou criando um ambiente onde eu tenho discussões que sempre vão buscar a melhor hipótese para aquele assunto. Né? Então, quando a gente tem o medo de conflito, é justamente porque eu não me sinto à vontade para expor minha opinião, porque eu tenho medo de ser recriminado por ela. Né? Então, ao invés de eu discutir e falar o que eu estou sentindo, eu vou criando uma harmonia artificial, onde eu vou tendo discussões veladas, eu não falo o que eu sinto, eu não falo que eu acho a sua ideia ruim, você não fala que acha a minha ideia ruim, então a gente começa a falar de baixos padrões e baixa qualidade de entrega. Aqui a gente vai falar de falta de comprometimento, né? Então, quando eu não consigo expressar a minha opinião, quando eu não faço parte da discussão para tomar aquela decisão, eu provavelmente não vou me comprometer a ela, porque eu não me identifico com ela, né? Eu não participei daquele embate, eu não discuti ela, eu simplesmente tive algo que foi imposto a mim e eu não consigo me adaptar a ela, eu não consigo me identificar. Então, é quando as pessoas fingem que aceitam a sua decisão em uma reunião, e elas não param para discutir, provavelmente as outras pessoas não vão se sentir tão comprometidas quanto elas deveriam.
Quando eu tô falando de evitar responsabilizar os outros, então eu tenho um conjunto de coisas, e aqui realmente é quando a bola de neve começa a ficar grande demais. Então, a primeira coisa, eu não consegui falar sobre as minhas fraquezas. Então, eu comecei a criar baixos padrões, porque eu também não conseguia discutir com os outros por causa dessa minha vulnerabilidade. Eu não conseguia entrar em discussões que faziam sentido, que tentavam melhor. Então, eu comecei a criar padrões muito baixos. E eu também não comecei a me comprometer. Então, o nível da minha qualidade, do meu trabalho também caiu, né? Então, como que eu vou responsabilizar o outro se o meu trabalho tá ruim? É sempre aquela história, né? Como que eu vou falar que o seu trabalho tá ruim se o meu tá pior do que o seu? Né? Então, quando a pessoa ela não se compromete com o plano de ação, quando ela não está comprometida, quando ela não está realmente pensando no melhor, cobrando a melhor posição ou a melhor postura da pessoa que está tomando a decisão, ela provavelmente não vai cobrar, ela não vai cobrar resultados, ela não vai responsabilizar o outro pelos erros dela. Então, a gente está falando realmente de começar a cair a qualidade do nosso trabalho. E a gente vem para cereja no topo do bolo, né? Então, quando eu falo de baixos padrões, quando eu falo de invulnerabilidade, quando eu falo de falta de comprometimento, eu também vou chegar a um ponto de status e ego, né? Então, quando eu não valorizo mais o resultado da minha empresa como um todo, eu começo a valorizar muito mais o meu resultado como indivíduo. Porque o meu resultado como indivíduo é o único resultado que eu me identifico. Porque ele é meu. E ninguém discutiu comigo sobre isso, ninguém falou nada, então ele é só meu. Então, é só eu que vou pensar no meu resultado. E quando várias pessoas pensam no próprio resultado, então você vai ter equipes e áreas que vão estar mandando muito bem, áreas que vão estar mandando muito mal, e no final das contas, a sua empresa não vai conseguir performar e não vai conseguir evoluir. Então, é aqui que começa a segregação entre várias áreas. Então, basicamente, ele explica várias disfunções que podem chegar até lá. E eu vou passar junto com vocês um pouco de planos de ações para a gente conseguir mitigar cada um dessas dificuldades. Elas vão acontecer durante o ano de qualquer forma, isso é algo intrínseco do ser humano, a gente sempre vai chegar a um ponto de estar lá falando e de sofrer alguma coisa. Eu lembro que na minha época de diretoria, a gente fazia a reanálise dos 5 desafios a cada 3 meses, mas chegou tipo no terceiro quarto, né, que seria aí mais ou menos em setembro, a gente estava tão comprometido com o resultado individual, mesmo sem perceber, que a gente não cobrava um ao outro, e de repente uma das áreas a gente teve o maior problema e ninguém sabia por que tinha acontecido. E daí a gente falou, cara, a gente se perdeu totalmente, a gente estava analisando isso, mas a gente não conseguiu observar. E isso acontece, né? As coisas dão errado. Então, como que a gente pode melhorar isso desde o começo? Aqui eu queria trazer um paralelo, eu estava até contando para a Laura antes, que a gente, aqui na ACE, a gente não usa 5 desafios das equipes, a gente usa o jeito Google de trabalhar. E quando eu cheguei e olhei, basicamente é a mesma coisa, né? Só que escritas de maneiras diferentes, tanto é que são 5, inclusive, né? Então, explicando para vocês um pouquinho, eu vou falar de segurança psicológica, né? E o que é segurança psicológica? É você ter um ambiente no qual você é livre e você se sente aceito para falar o que você está sentindo naquele momento, né? Então, os membros se sentem seguros para assumir risco e se sentem vulneráveis na frente dos outros, né? Então, lembrando que a gente sempre tem que errar para acertar. E para eu poder falar que eu errei para as outras pessoas acertarem com o meu erro, eu tenho que ter liberdade para falar. E aí eu vou para a confiabilidade, no qual eu confio que a minha equipe vai entregar o resultado e de alto nível, realmente. Então, aí eles usam a escala de Google de excelência, né? A estrutura e a clareza, então o time ele vai ter que ter papéis claros, planos e objetivos bem definidos para todo mundo saber o que é esperado de cada uma das pessoas. Significado, então o trabalho ele tem que ter um sentido para a pessoa, né? Então isso não é muito abordado em 5 desafios das equipes, mas isso é muito forte dentro da ACE, que a gente fala muito sobre propósito, a gente fala muito sobre impacto da mesma forma que vocês. Então, para a gente é muito importante trazer o significado do qual que é o sentido que o trabalho está tendo para aquela pessoa. E o impacto, então, qual que está sendo o impacto do trabalho dela na sociedade, no ecossistema, quais são as mudanças que ela está impactando na vida das pessoas. E daí eu queria começar com segurança e confiabilidade, né? Então, a gente vai começar falando aí um comparativo que eu trouxe para vocês. Então, existe uma pesquisa aí justamente da Google que traz que times inseguros batem em menos 19% a meta de receita atingida. Enquanto times seguros, comprovados que existe segurança psicológica, eles acabam batendo mais 17% a meta de receita atingida.
Mas como que eu crio segurança psicológica, né? Acho que esse é o ponto mais difícil. Como que eu crio, sendo que esse é um ponto importante. Nós fomos meio que ensinados no mundo onde nós não podemos errar, nós não podemos descobrir o que a gente quer fazer, porque a gente tem que saber o que a gente quer e a gente tem que ir exatamente naquele trajeto pelo resto da nossa vida. Então, se eu mesmo não sei o que é segurança psicológica, como que eu posso colocar e implementar isso dentro de uma área onde eu vou influenciar pessoas? E daí eu vou trazer 3 pontos aqui para você, né? Então, alguns macetes para que você também tenha essa segurança psicológica. Eu tinha muita dificuldade, eu tinha muita facilidade de criar um ambiente de segurança psicológica, mas eu tinha muita dificuldade de expor os meus erros e de criar essa minha eu mesma, né? Então, isso são alguns macetes para que vocês tornem algo muito subjetivo, muito pragmático. Né? Então, a primeira coisa é definir o seu trabalho como uma série de aprendizados, ao invés de problemas a serem resolvidos. Então, tirar de cada erro, de cada acerto, qual foi o principal aprendizado. Isso é algo que a gente faz muito dentro da ACE. Eu lembro que um dos primeiros projetos que eu peguei sozinha aqui dentro da ACE, a minha líder eu falei para ela, nossa, eu tô muito insegura de errar. Tipo, eu tava 3 meses aqui na empresa, nem sabia o que eu tava fazendo. E ela virou e falou assim, o que você vai fazer se você errar? Né? E daí eu falei, olha, eu vou sentar a bunda na cadeira e vou fazer de novo até acertar. Ela virou e falou assim, então tá bom, então a hora que você tirar o primeiro resultado, você vai me mostrar, a gente vai definir os seus aprendizados e você vai sentar a bunda na cadeira e você vai melhorar para a próxima versão. Né? Então, é justamente todos os erros e todos os acertos, eles viram aprendizados. 2, admita que você errou ou que você não tem a resposta. Então, o não sei é muito melhor do que você tentar ficar inventando e tentar trazendo, porque quanto liderança, admite que você errou ou que você não tem a resposta, você cria um ambiente. Né? E daí a gente teve recentemente, em dezembro, um evento online no qual a gente falou muito sobre o que a gente fez durante o ano, sobre toda a estratégia de 2020 e 2021. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi colocar quais eram os principais erros de cada área e cada uma das pessoas falou qual foi o principal aprendizado. Então, trazer muito esse contraponto. E 3, incentive a curiosidade e a autonomia. Faça mais perguntas, né? Então, incentive que a pessoa ela vá lá, dê a cara a tapa e tente melhorar o que ela está fazendo. E acho que o ponto mais importante, que eu não coloquei aqui, porque ele é meio óbvio, né? Então, não recrimine pessoas porque elas erram. É errando que a gente acerta, né? Aqui eu tenho que trazer 2 panoramas, porque a gente entende, às vezes, que segurança psicológica é basicamente a ausência de cobrança ou ausência de responsabilidade, e é colocado muito que existem 2 pontos totalmente contrários, enquanto isso é totalmente real. Aqui a gente fala que quanto mais liberdade que a gente tem, quanto mais autonomia a gente tem para cometer erro, maior é a nossa responsabilidade. Né? Então, não é porque eu estou construindo um ambiente onde é saudável para você expor os seus erros, que eu estou construindo um ambiente zero metas, zero resultado e zero cobrança, até porque são cobranças que esticam a nossa corda e nos fazem ir mais longe. Né? Então, aqui eu queria trazer uma matriz, né, no qual a gente vai falar de segurança psicológica em 4 quadrantes. Então, quando eu tenho uma segurança psicológica baixa e o nível de responsabilidade baixo, eu tenho uma zona de apatia, ou seja, não vou fazer nada. Né? Eu estou ali só para ganhar o certificado e crédito no final do semestre. Quando eu tenho uma segurança psicológica baixa, mas uma responsabilidade muito alta, uma cobrança muito excessiva, eu tenho a zona de desespero quando a pessoa surta. Quando eu tenho uma segurança psicológica muito alta, mas eu tenho uma responsabilidade muito baixa, é aquela zona de conforto, né? Você precisa fazer, mas se você não fizer, tá tudo bem, porque tá tudo bem errar. Não é bem assim, né? Tá tudo bem errar, mas vamos tentar acertar sempre nos melhores momentos, né? Então, a segurança psicológica alta e a responsabilidade alta, eu tenho a zona de performance. É quando você estica a sua linha para você ir mais longe, né? Então, é quando você tá ali e tem alguém que te puxa cada vez para mais alto para você ser cada vez melhor no que você tá fazendo, se desafiando o tempo todo. E o Radical Candor que eu queria trazer, eu acho que essa é uma matriz muito importante quando a gente está falando de MEG, porque isso aqui é justamente quando a gente fala de pessoas no qual a gente é amigas, quando lideramos e trabalhamos com pessoas que somos próximas. Então, eu tenho aqui, basicamente, 4 quadrantes no qual eu vou falar quando a pessoa importa-se pessoalmente e ela existe a empatia desastrosa,
quando ela se importa pessoalmente, mas ela desafia diretamente, então ela tem a sinceridade brutal. Quando ela não se importa pessoalmente e ela não te desafia, então ela tem a falsidade manipuladora. E quando ela te desafia, mas ela não se importa com quem você é, ela tem a agressão ofensiva. E aqui eu trouxe o exemplo, né? Então, quando eu me importo muito com a pessoa e eu não quero desafiar ela a ser melhor, então eu fico no silêncio. Aqui, no caso, o zíper do João tá aberto. Eu fico no silêncio porque eu não quero deixar o João constrangido. Mas, se eu não me importo com ele e eu não quero desafiar, eu deixo de passar vergonha sozinha, porque eu não me importo e eu não quero saber disso. Quando eu me importo muito e eu quero realmente fazer com que ele melhore, com que ele não passe vergonha, eu vou sussurrar no ouvido do João, seu zíper tá aberto. Quando eu não tô nem aí pra pessoa, quando eu não me importo, mas eu quero realmente desafiar ela por capricho, então eu grito no escritório, aí galera, o zíper do João tá aberto. Então esse basicamente é uma preliminar pra gente chegar aí no nosso feedback. Então eu tenho a anatomia de um bom feedback aqui, acho que esse é um tema bastante batido, então eu vou passar bem rapidamente, né? Então, qual que é o bom feedback? É uma situação, comportamento e o impacto, né? Então, primeira coisa que eu preciso fazer, feedback não é sobre personalidade, feedback não é sobre suposições e achismos, feedback é sobre algo que aconteceu, um comportamento específico, descritivo e que gerou um impacto negativo em você ou em alguma outra pessoa. Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é contar para a pessoa qual foi a situação pelo qual eu estou dando feedback, qual foi o comportamento e qual foi o impacto desse comportamento. Então, eu vou chegar com o feedback e a primeira coisa que eu vou falar para ele é: o time inteiro se preparou para o feedback. O time inteiro se preparou para o Checkpoint for Innovation Leader. Então, você se atrasou por 30 minutos. E o impacto, e o time inteiro pareceu não ser profissional, né? Então, a gente tem a situação, comportamento e impacto. E aqui é muito do que eu disse para vocês sobre responsabilidade e sobre segurança psicológica, né? Não é porque a pessoa errou que ela fica livre de responsabilidade. Né? Esse é um feedback que ele é pautado na melhoria da pessoa, né? Para ela não fazer de novo e para ela melhorar o comportamento dela. Se a pessoa comete erro só por errar e você não vai falar nada, quer dizer que ela vai continuar errando, né? E o objetivo da segurança psicológica é justamente ela parar de errar e começar a acertar. Então, o feedback ele vem para colocar uma luz em alguma sombra que essa pessoa tem, né? Então, você tem que ser empático, você tem que trazer situações descritivas para que você realmente consiga fazer com que a pessoa seja melhor na sua performance e no seu comportamento. Aqui vamos para o próximo, a falta de comprometimento e significado. Né? Isso é algo que eu recebo bastante de dúvidas normalmente sobre falta de engajamento, e aí eu queria trazer justamente, falar um pouquinho com vocês sobre isso. E eu vou começar falando primeiro sobre Customer Centric. Cliente no centro é um conceito que a gente não está acostumado a ver dentro da área de formação de pessoas, dentro da área de formação de time, de vice-presidentes, de gestão de pessoas, mas é uma área que é muito importante, porque quando você está dentro da área de gestão de pessoas, o seu cliente é o membro da sua EJ, né? Ou, afinal, a importância, o objetivo da sua área ali dentro como gestão de pessoas é você valorizar a experiência e melhorar a experiência daquela pessoa. Então, portanto, ela é um cliente seu e o que você está desenvolvendo é um produto para ela. Né? E acho que esse é justamente o ponto lá que a gente conversou sobre você ter duas pessoas que uma sabe muito bem o que ela quer e o que aquele lugar e o que aquela meta significa para ela, e outra pessoa que não. Né? Então aqui eu adoro esse quadrinho que é basicamente falar muito sobre a experiência do cliente, e aí a gente tem três pessoas diferentes aqui, né? A gente tem a mãe, o pai e o bebê, e aí a gente tem um produto que eu não lembro o nome disso aí, mas dos bichinhos. Mas a gente tem um produto que ele não é uma solução para 3 pessoas, ela é uma solução para 2 pessoas. Né? Então é a mesma coisa. Eu chego e falo, gente, FED é incrível, maravilhoso. Eu quero morar aqui para sempre, né? Vou chorar aqui porque eu não quero sair. Mas aí a outra pessoa que entrou uma semana na EJ tá tipo, meu, você tá louca? O que você tá falando, né? Porque para a pessoa não faz muito sentido. Então, você tem 2 pessoas dentro do CJ. Alguém que nem sabe o que significa, alguém que não liga e alguém que ama muito. Né? Então, como que você pode construir uma área que ela realmente seja focada na experiência do seu cliente, clientes diferentes, de personagens diferentes, mas dentro da mesma empresa júnior, né? Então, aqui a gente vai ter a visão do bebê, que é o
o consumidor que não está sendo atendido pelo produto, aí sendo totalmente diferente das outras pessoas, né? Então, a nossa intenção é justamente aqui olhar para cada uma das pessoas. Então, quando a gente vai falar de elementos que engajam colaboradores, eu queria trazer uma série de coisas, porque é muito importante que vocês entendam para quem que vocês estão falando. Existe acho que vocês já ouviram falar de motivação intrínseca e motivação extrínseca. A motivação intrínseca é muito relacionada aos valores e o que a pessoa se identifica, e a motivação extrínseca é relacionada ao ambiente, né? Relacionada ao impacto que o ambiente tem naquela pessoa. Né? Então, você pode ter, quando a gente fala de motivação intrínseca, aquelas pessoas que ficam motivadas sem você fazer absolutamente nada, essas pessoas são pessoas com fit cultural na sua empresa e nos valores dela. Quando você tem motivação intrínseca, é aquela pessoa que está muito motivada dependendo do ambiente que ela está e dependendo do estágio, né, do momento que ela está vivendo. Então, aqui eu trouxe alguns pontos, né? Então, o que uma empresa ela precisa ter para que ela engaje pessoas, né? Para que as pessoas fiquem engajadas. Então, primeiro trabalhar com propósito, e o propósito ele tem que estar alinhado com a pessoa, né? E quando eu estou falando de propósito, quantos propósitos eles são diferentes, eu preciso de uma autonomia para a pessoa escolher a maneira como ela quer trabalhar. Então, eu tenho fit cultural, que eu já comentei com vocês, e times empoderados, né? Que são times que realmente têm autonomia e têm liberdade para escolher a melhor maneira de trabalhar. E normalmente aqui a gente vai falar de times horizontais, né? Então a gente vai falar de times que não tem uma hierarquia top-down. Quando eu tô falando de gerenciamento de objetivo, eu vou falar de metas claras, então eu sei aonde eu quero chegar e eu sei como que eu vou chegar lá. O coaching, que é como que você vai fazer essa pessoa ela ter um desenvolvimento de carreira, seja profissional ou pessoal. E desenvolvimento de liderança, né? Que é justamente aí o espaço que a gente tem para a pessoa ela conseguir passar por uma fase de liderança mesmo sem ter saído da faculdade ainda, que isso é algo que encanta muitas pessoas que estão dentro da EJ. Um ambiente positivo, então a flexibilidade totalmente alinhado com a autonomia, né? Então você tem que ser flexível para a pessoa escolher como ela quer falar, escolher onde ela quer estar. A cultura de reconhecimento, né? Então você tem que reconhecer essa pessoa, e inclusão e diversidade. Oportunidades de crescimento, né? Então, treinamento e desenvolvimento, e aqui eu queria que vocês imaginassem, assim, quando a gente está vendendo um produto, né? Então, quando a pessoa ela entra na EJ, eu não vou vender um produto para ela, né? Eu vou vender o que ela vai ser no final, quando ela chega lá. Então, eu tenho a pessoa e eu tenho a EJ. A minha intenção é mostrar para ela, através do treinamento e desenvolvimento, não o quanto que a EJ é linda, mas o quanto que essa pessoa vai ser linda, maravilhosa, quando ela sair da EJ. Então, é muito pensar no job to be done lá no final, o que a pessoa ela quer ser quando ela sair da EJ. Mobilidade interna, então ela ser flexível para ela correr por todas as áreas e departamentos que ela quiser, e feedbacks constantes, eu acho que isso é muito importante. Confiança na liderança, então é um investimento em pessoal, né? Então você realmente ter a liderança que se importa, a liderança que inspira e a transparência e honestidade, que eu acho que basicamente encerra tudo com chave de ouro, porque se não tiver também você não precisa ter mais nada para ter problemas dentro do seu time. Aqui é um gráfico que a gente usa muito dentro da ACE, né? Que a gente chama de Vale da Depressão. Acho que um dos meus maiores erros quando eu estava no Movimento Empresa Júnior, na minha época de diretoria de núcleo, foi no único ano que eu comecei a fazer gráfico de energia, né? A gente tinha gráfico de energia da rede e eu colocava o gráfico do meu time na frente da rede, porque meu time atendia a rede, né? Então eu fazia essa comparação. Nunca dava certo. Nunca dava certo. E aí, quando eu entrei nesse, eu olhei esse gráfico e falei, faz total sentido. Né? Cada uma das pessoas, ela sente aonde ela está de uma maneira diferente, porque ela está sendo totalmente influenciada pelo ambiente que ela está. Então, assim, a gente costuma brincar, né? Então, que assim que a pessoa entra num projeto aqui dentro da ACE, no Squad, primeiro ela vai entrar na fase de choque, né? De surpresa. Então, ela vai ficar surpresa por causa da intensidade da empresa, ela vai ficar surpresa por estar em um ambiente que ela nunca esteve. Depois ela vai para a negação, né? Então ela vai tentar ver se realmente tudo que estão falando para ela é verdade. Mas não, nem tudo é verdade, porque nada na vida é perfeito, né? Então ela vai passar pela parte de frustração, porque ela vai começar a encontrar evidências de que o que ela estava sonhando não é real, né? Até porque não existe empresa júnior perfeita, nem empresa sênior, né? Depois da frustração, ela vai entrar no vale da depressão, né? Que é quando ela vai começar a ficar
desengajada, descomprometida, ela vai parar de entregar coisas, ela vai ter uma queda de energia muito grande. Mas aí é quando você tem que começar a colocar coisas novas para ela experimentar, né? Então é aqui que a gente começa a iniciar um novo ciclo dentro da tour, né? Dentro da vida da pessoa dentro da EJ. Então aqui eu vou começar a mostrar para ela que ela pode se engajar com uma nova situação, que ela pode experimentar coisas novas. E aí ela vai entender que ela está tendo progresso naquele experimento, né? Ela vai entender que ela pode ser melhor. Então, ela realmente vai começar a se integrar com as mudanças que ela teve durante todo esse percurso. E aí que a gente vai começar a ver que ela é uma nova pessoa, que ela está passando por um momento diferente. Então, a gente tem aqui, né, então, a energia e como que a pessoa está se sentindo pelo tempo que ela passa dentro de uma empresa, dentro de um produto. Mas Cami, todo mundo passa por essa mesma fase na mesma época? Não, muito raramente está todo mundo na mesma época. É lógico que quando uma pessoa está na vibe da depressão, ela influencia outras pessoas, mas isso é muito raro de ser todo mundo dentro da mesma equipe no Vale da Depressão na mesma hora. Eu nunca vi isso aqui dentro da ACE, é sempre individual, né? E aí, eu vou passar justamente por vocês nessa fase de experimento, né, que é logo depois da depressão. E aí eu queria ter com vocês o método GROW, que é o método da Google de desenvolvimento de carreira. E eles trabalham 4 aspectos, né? Então, o objetivo, a realidade que a pessoa está hoje, quais são as opções e quais passos ela vai tomar para ela chegar até onde ela quer estar, que é o objetivo final, né? Então, aqui eu vou começar pelo framework, que esse é exatamente o framework que a gente usa aqui na ACE, né? Então, a gente tem a realidade, que é onde ela está hoje, por exemplo, sei lá, hoje eu sou assessora de gestão de pessoas dentro da minha J, né? Então, eu começo aí com a realidade. Quais são as minhas opções, né? O que eu posso fazer para chegar até o meu objetivo? Qual que é o meu objetivo? Diretora de gestão de pessoas, né? Então, quais são as minhas opções para eu chegar lá, né? Então, eu posso passar mais um ano, eu posso, sei lá, aprender alguma coisa nova, eu posso me candidatar. Enfim, são várias opções e das opções eu vou escolher 4 passos para eu tomar para eu chegar até o meu objetivo. Aqui dentro da ACE a gente usa um framework a cada 3 meses, né? Então a gente tem aí um tempo rápido de manutenção. Aconselho vocês a fazerem até em menos tempo, porque aqui a gente trabalha com pessoas que estão aí há 3 anos, então a gente tem um crescimento diferente. Vocês vão trabalhar com uma pessoa que está somente há 1 ano. Então, quanto mais frequência vocês têm, mais agilidade vocês vão ter no desenvolvimento profissional da pessoa. A estrutura da equipe, essa é algo muito importante também. Então, quando eu estou falando de times tradicionais, né, de estruturas de time, a gente falou lá de flexibilidade, de autonomia e de transparência, o quanto que isso era importante para engajar pessoas. Então, quando eu estou falando de times tradicionais, eu estou falando de um time que ele seja aberto a compartilhar e a discutir coisas novas. Então, quando a gente estava falando dos 5 desafios, a gente estava falando de baixos padrões, porque as pessoas não discutiam ideias novas, né? E quando eu tenho times tradicionais, onde eu tenho um líder e eu tenho pessoas subordinadas a ele, eu tenho normalmente uma pessoa que manda e outras pessoas que obedecem. Então, eu não tenho uma discussão, eu não tenho uma conversa, eu não tenho algo compartilhado que faça com que as outras pessoas engajem no que a outra pessoa está mandando fazer. Quando a gente fala de times ágeis, eu vou falar de um líder que ele é muito mais um líder servo, como a gente chama aqui dentro, né? Que é uma pessoa que ela vai facilitar a estrutura e a integração entre as pessoas do seu time, né? Então não é uma pessoa que se posiciona como um diretor, é uma pessoa que se posiciona como um líder, né? Um líder servo e facilitador para essa equipe, né? Então, o que é importante para essa equipe ela ser? Autogerida e transparente, ela tem que ser multidisciplinar, ela tem que ser livre de hierarquia. Então, todos esses processos aí configuram a um time ágil, que é justamente um time onde a gente tem discussão, onde a gente tem livre de algum tipo de preconceito. Então, é um time onde a gente vai ter segurança psicológica, é um time onde a gente vai conseguir gerar resultados juntos e ter a meta junto também. Né? Então, aqui as estruturas tradicionais, a gente tem um fluxo da informação e do aprendizado unidirecional. Então, eu tenho uma pessoa passando para os outros o aprendizado e a decisão ou a ação.
E no squad, que é um time ágil, eu vou ter um fluxo uniforme. Então, eu posso não ser o líder, né? Eu posso não ser o líder da área, mas eu posso trazer ideias novas, eu posso desenvolver em conjunto, eu posso trazer ideias. A outra pessoa que também está comigo também pode, né? Então, a intenção é que realmente, quando a gente está dentro de um squad, a gente tem resultados muito melhores do que quando a gente está dentro de uma equipe tradicional, onde eu tenho diretor, coordenador e assessor, sei lá. Então, normalmente, quando a gente tem essa liderança serva, os resultados eles saem bem mais rápidos, bem melhores. Então, o time ágil ele tem que ser multidisciplinar e ele tem que ser autogerenciado. E eu vou começar a falar de significado e de impacto para vocês. E eu sei que aqui vocês vão esperar que eu fale sobre propósito e vocês vão esperar como que vocês podem passar propósito para os membros, mas para mim, quando eu falo de significado e impacto, eu falo de como que eu posso realmente me identificar com algo que eu quero ser ou com alguém que eu quero chegar. Impacta diretamente o resultado que eu estou tendo e que o ecossistema e que as pessoas que trabalham comigo estão sofrendo por causa do meu trabalho e das minhas atitudes, né? Então, aqui eu queria começar falando sobre cultura, né? Então, cultura é um assunto que eu gosto muito, então eu não posso me aprofundar aqui para vocês. Mas a cultura existe, você querendo ou não. E daí a gente divide cultura em um assunto que ele pode ser tanto acidental, que é basicamente aquela cultura que você não planejou que aconteceu, mas ela aconteceu. E quando você tem a cultura realmente que é a intencional, no qual é a cultura que você vai iguais, que as pessoas dentro do seu time e da sua empresa compartilham entre si, né? Então, a cultura ela existe justamente porque ela é um pedacinho de cada uma das pessoas que estão compondo a sua empresa júnior. E por isso que é tão importante que elas sejam alinhadas com o que você quer. Aqui eu trouxe um pouco de uma pirâmide do quanto que a gente pode falar sobre cultura, e daí eu trago 3 pressupostos básicos, né? Então a gente vai falar, três posições aqui. A primeira são os pressupostos básicos, né? Que são inconscientes e crenças mais significativas. Então, basicamente, é o core que a gente tem, são os nossos valores pessoais e os valores que foram criados, né? Então, aposto que tem muita Jota antiga aí que está vivendo de valores e de uma cultura que iniciou há muito tempo atrás, ninguém sabe por que acontece, mas continua acontecendo, né? Então, é como se a cultura, como se uma organização, ela criasse vida e ela mesma tivesse os próprios valores e as próprias identificações que foram deixadas de acordo com as pessoas que foram passando ali e impondo um pouquinho da sua história, um pedacinho de você. Né? Então, aqui são as crenças mais significativas. Então, realmente, aí a gente vai estar falando de valores, realmente. Então, aí eu estou falando de ética, de transparência, enfim, de valores mais intrínsecos. Eu vou falar dos valores de suporte, né? Que são as estratégias, as metas e as filosofias. Então, é quando eu vou falar da missão, visão e valores, é quando eu vou falar. Basicamente, é quando eu vou transcrever e traduzir o que está no pressuposto básico. Né? Então, é o que eu levo para a superfície, é o que eu realmente descrevo. Todos os valores são referentes aos pressupostos? Não. Às vezes a gente começa pelo jeito errado. Às vezes a gente começa pelos valores de suporte e a gente não leva em consideração o que é pressuposto básico. E é aí que a cultura falha. Porque eu estou construindo uma cultura que não é identificável pelas pessoas que estão seguindo ela, que estão vivendo ela, né? Então, quando eu estou falando de pressupostos básicos, é por aqui que eu tenho que começar e eu tenho que transcrever em valores exatamente o que eu sinto que a MJ tem hoje. Os artefatos são as estruturas e os processos visíveis da sua organização. Então, é basicamente como que a cultura, como que os valores e os pressupostos, eles acontecem no dia a dia, né? Então, eu já vi a EJ, onde as pessoas batiam um gongo quando tinha projeto novo. Tinha EJ que, quando encerrava o ano, sei lá, pulava na piscina, enfim. Eu já passei, já vi vários tipos de culturas bizarras, você não entende? Que estão lá por um motivo e as pessoas executam justamente porque elas se identificam com isso, né? Então, por exemplo, hoje dentro da isso, o que faz parte da nossa estrutura e dos nossos processos visíveis, né? Então, a gente tem nossa staff meeting, que é a nossa reunião mensal, no qual a gente se reúne todo mundo, e isso é uma estrutura e um processo que faz parte da nossa cultura. Eu tenho, por exemplo, um evento que chama Cortex Sessions, que ele é um evento no qual eu vou falar
é um espaço de compartilhamento. Então, qual que é o pressuposto básico hoje dentro da cultura da ACE? A gente é muito ligado ao aprendizado, né? A ACE iniciou dentro de uma universidade, então a gente tem esse core muito grande, a gente tem muitos professores dentro da ACE, e a gente fala muito sobre conteúdo, né? A gente fala muito sobre democratização de conhecimento. Então, para a gente é muito importante a gente falar de educação. Quando eu vou falar de valores de esporte, eu vou falar, por exemplo, de um valor que a gente tem dentro da ACE, que se chama hospitalidade, que é basicamente eu sempre me dispor a ajudar o outro, não importa o que ele precise. Então, eu tenho um valor que se chama também ser o melhor do mundo, onde eu sempre posso estar procurando coisas novas para fazer, estudar, entender e ir atrás e realmente me desenvolver para ser o melhor no que eu estou fazendo. E aí eu vou ter o artefato, que é o Cortex Sessions, que é um ritual que a gente tem todo mês, no qual uma pessoa apresenta um assunto em que ela quer se aprofundar, né? E que ela quer contar para todo mundo aí o que significa para ela. Então a gente já teve conteúdo aí de futurismo, a gente já teve conteúdo de investimento, enfim, a gente já teve qualquer uma pessoa daí se pode se dispor e dar esse conteúdo lá para todo mundo. Aqui eu trouxe um Canva, então a maioria das pessoas também, quando eu venho dar conteúdo no MED, principalmente sobre cultura, me perguntam como que eu sei qual que é a cultura que eu tenho. Eu não sei qual que é a minha cultura, então como que eu posso realmente... Isso acontece muito frequentemente quando a gente tem quebra de gestão dentro da empresa ou dentro das instâncias, né? Então, o que é a minha cultura? E daí eu queria trazer esse Canva para vocês fazerem cair de presente para vocês entenderem qual que é a cultura de vocês, né? E daí eu trago vários artefatos, né? Então eu tô falando de tomada de decisão é um artefato, prioridade, rituais, feedback, reuniões, normas e regras, comportamentos e segurança psicológica são artefatos, e daí a gente vai para o meio, onde vocês, né? De que para mim impacto e significado não era somente algo subjetivo, né? Então, como que eu sei que o meu trabalho... Então, meu propósito hoje é mudar o Brasil por meio da inovação. Como que eu sei que realmente eu estou mudando o Brasil por meio da inovação? Né? Como que eu sei que o que eu estou fazendo realmente é o que me desperta, o que eu me identifico, o que é o meu significado? Eu vou realmente criar metas e objetivos para que eu consiga entender e olhar realmente, ter isso muito visível de que eu estou fazendo a diferença. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? A gente tem a ACE como um todo, uma meta aí de exits, que é o que a gente chama quando a gente investe numa empresa, a gente acelera ela, né? E a gente vende ela futuramente. E a gente teve um exit, a gente teve uma venda recentemente em dezembro, e a gente estava dentro da staff meeting, que eu já comentei com vocês, que é um dos nossos rituais culturais, e a pessoa, né, dessa startup que foi vendida entrou na call justamente para contar para a gente como que foi. E ele virou e falou assim, cara, eu só queria avisar que vocês não impactaram só a minha vida, que sou o fundador dessa startup. Vocês impactaram a vida e a família de 146 funcionários que eu tenho aqui hoje junto comigo. Vocês impactaram aí, vocês mudaram a vida de 146 pessoas que hoje têm um emprego e tem isso, e só aconteceu porque vocês acreditaram em mim. Né? E daí, isso me deu um sentimento de pertencimento tão absurdo, realmente, porque eu consegui entender de que o que eu falo todo dia não era subjetivo. A meta no qual eu tinha eu não posso comunicar todas as metas, né? Mas a meta que a gente tinha de fazer o exit, a gente bateu essa meta. E a gente só bateu essa meta porque a gente acreditou nela. E o resultado estava aí, né? Então, a partir do momento em que eu bati aquela meta, eu consegui entender que realmente eu estava impactando as pessoas que estavam do meu lado. Se eu não tivesse me preocupado com essa meta, provavelmente a gente não teria alcançado esse resultado, eu não teria impactado a vida de tantas pessoas como a gente impactou. Então, eu queria começar pelo começo. A gente falou muito sobre autonomia, sobre flexibilidade de time e de equipe. E aí, o que é muito importante, a autonomia não é simplesmente você soltar a mão da pessoa e deixar ela embora. Esse era um erro que eu cometia muito, tipo, tudo bem, você pode fazer do jeito que você quiser. Eu sempre fui muito livre, assim, né, muito autônoma. E eu sempre falei, pode fazer do jeito que você quiser.
Mas às vezes eu esquecia de fazer esse pré-alinhamento, né? E daí o resultado vinha algo que eu não esperava, que eu não acreditava, ou que estava errado. E daí o erro era de quem? Era da pessoa que estava fazendo da maneira como ela quis fazer? Não, o erro era meu, porque eu não dei a orientação necessária, né? Eu não dei para ela o alinhamento necessário. Nós, como seres humanos, nós precisamos de um direcionamento, nós precisamos da segurança que nos traz alguém falando para a gente qual que é o caminho que a gente está seguindo. Né? Então, aqui nesse quadrante aqui, eu trouxe várias matrizes para vocês, acho que vocês perceberam que eu gosto. Mas aqui a gente vai falar de alinhamento e autonomia, né? E daí eu vou falar em alinhamento alto e baixo. Então, quando eu tenho alinhamento alto, eu tenho a autonomia baixa, eu tenho uma liderança falando nós precisamos cruzar o rio, construiu uma ponte, né? E daí a gente tem vários robozinhos lá construindo uma ponte. Quando eu vou falar de alinhamento baixo e autonomia baixa, eu tenho um monte de gente batendo cabeça sem saber para onde ir. Quando eu estou falando sobre autonomia alta e alinhamento baixo, que foi muito dos meus erros aí quando eu liderei, eu espero que alguém esteja construindo uma ponte para resolver o problema do rio. E tá todo mundo feliz fazendo coisas que não movem a agulha no final do mês, né? Movem a agulha no sentido de conseguir traçar, realmente fazer atitudes, ter execuções que vão impactar no meu resultado no final do mês. E aí eu tenho autonomia alta com alinhamento alto, então o líder falando, a gente precisa cruzar a ponte, descubram como, né? Então, deixando livre para a pessoa descobrir como, e daí a gente tem pessoas criativas, curiosas, que vão construir realmente uma ponte para conseguir, ou não precisa ser uma ponte, né? Então, pode ser cruzar o rio de qualquer maneira, então a gente tem pessoas que vão gerar resultados e soluções diferentes do qual a gente está acostumado. E aí a gente vai falar de meta. Então, depois que você alinhou quais que são as metas, a gente vai falar sobre esforço e dificuldade da meta. Eu falava muito para minha diretoria isso. Não, mas a gente precisa criar meta com frio na barriga. E algumas pessoas na minha diretoria falavam assim, não, mas isso é frio na barriga demais, né? Se acalma um pouco. E é justamente entender aí o que é esforço e o que é dificuldade. Então, quando eu tenho uma meta que ela me desafia a ir mais longe, que ela sobe a minha régua, que ela puxa a minha corda para ir mais longe, eu vou me esforçar o ano inteiro para bater essa meta, né? E daí isso que é importante a gente ter a escala realmente de divisão da meta, né? Quando a gente está falando sobre farol verde, farol amarelo, farol vermelho, justamente para estimular essa constância de resultado. Então, se eu tenho uma meta que me desafia na medida certa, eu vou conseguir manter o meu esforço e o meu engajamento até o final. Se eu tenho uma meta muito fácil, provavelmente eu vou me esforçar 2 meses e depois eu vou ficar sem fazer nada. Se eu tenho uma meta muito difícil, então provavelmente eu vou chegar lá no final do ano, eu vou ver que eu não vou bater, vou chegar no meio do ano, eu vou ver que eu não vou bater e vou desistir também, vou ficar sem fazer nada. Então, o segredo quando você está criando uma meta, isso logo agora no começo do ano é muito importante, é você encontrar o meio termo, né? Então, você encontrar justamente o ponto de virada, né? A virada de chavinha aí para esse momento. E daí eu trouxe alguns guias, né, para vocês se pautarem. Então, quando eu vou falar de metas ambiciosas, ela tem que ter seu foco, já tem seu esforço, né? Então, ela tem que te puxar para frente. Ela tem que te energizar, então ela tem que ser referente aí a valores e identificação do time. Ela vai prolongar o esforço, então ela tem que ser constante. Não queiram bater a meta no terceiro mês do ano, realmente prolonguem esse esforço e tragam a consistência e a constância que é necessário. Incentiva a criatividade e aprendizado, por quê? A gente tem hoje uma meta de recrutamento e seleção aqui dentro da ACE, eu tenho que fechar todas as minhas vagas em 30 dias. É absurdo, é realmente bastante difícil, assim. E toda vez que eu tô chegando perto de não bater essa meta e eu começo a ver meus números, não tô chegando perto de bater, eu vou virar tudo que eu faço de cabeça para baixo, porque eu quero muito bater essa meta, porque ela é super desafiadora para mim, ela é super realmente condizente com o que eu acredito nela, faz sentido para mim. Eu sei a importância disso, então toda vez que eu tô perto de não bater, eu viro tudo que eu faço de cabeça para baixo e eu vou encontrar um jeito diferente de conseguir fechar essa vaga. Então é justamente essa aqui a intenção. Metas difíceis demais, elas vão te oprimir, te paralisar, desencorajar o time e desengajamento, ou seja, não vai ter mesmo jeito. Mas eu queria trazer aqui para vocês, então aqui eu falei basicamente como que vocês criam, né, a meta,
mas eu queria trazer para vocês, acho que vocês já ouviram falar de OKRs, mas Objective Key Results, justamente objetivos e resultados chaves. É uma métrica de realmente para você acompanhar suas metas. Então, as suas metas, elas têm que ser realmente condizentes com a realidade, elas têm que ser metrificáveis e as suas metas, elas têm que realmente serem descritivas, então elas têm que ser alinhadas com a realidade, né? Então, eu tenho que seguir tudo isso para criar uma meta, mas o Objective Key Results, os OKRs, elas vão garantir que você está chegando perto de bater a sua meta. Né? Então, eu não estou falando aqui de uma ferramenta para criar a meta, eu estou falando aqui de uma ferramenta para você acompanhar como que você está perto da meta. Né? Porque senão não adianta nada você criar um objetivo lá e você não acompanhar, ver quanto que coisa que eu vou traçar é o objetivo que eu quero. Então, o que eu quero conquistar, né? Eu tenho que saber que meu objetivo ele vai dar propósito da inspiração. Ele tem que ser ambicioso e tal, frio na barriga, e ele tem que ser qualitativo, tá? Então, ele tem que ser uma frase. Então, os OKRs, eles podem ser feitos para uma empresa como um todo, eles podem ser feitos para uma área, eles podem ser feitos para pessoas. Como que a gente trabalha aqui hoje? Eu tenho os meus OKRs, eu tenho OKRs da minha área e eu tenho os OKRs da minha empresa. Né? Então, como que a gente trabalha? Todo mês eu analiso todos os OKRs que eu preciso, porque o meu objetivo, o meu OKR, ele tem que mover a agulha dos seguintes, ele tem que ir subindo dessa mesma forma, né? Então, o que eu estou fazendo hoje, ele está ajudando. Hoje, o meu objetivo-chave da área de People, né, é melhorar a experiência do colaborador do início ao fim. Quando eu estou olhando para o feedback do meu processo seletivo, eu estou melhorando a experiência do meu colaborador do início ao fim? Estou. Então, está movendo a agulha. E então, se eu estou melhorando a experiência do meu colaborador do início ao fim, eu estou movendo a agulha lá do meu objetivo, do meu sonho, que é bater não sei quantos milhões aí por mês, milhões, não sei quantos mil aí por mês. Tá movendo aí a agulha de vocês, realmente? Então, esse é o objetivo. A gente está aí realmente movendo para a realidade de vocês. Né? Então, eu vou acompanhar meus OKRs por mês, para entender aí se eu estou batendo as minhas metas e eu estou ajudando na meta final, no objetivo final da minha empresa. Então, primeiro eu construo o objetivo, ele sendo qualitativo, ele sendo uma frase. Quando eu estou falando de key results, de resultados chaves, eu vou falar de como você está fazendo o seu progresso, então eu vou analisar, e aí é justamente o que eu contei para vocês, né? Então, eu tenho aí essa meta de 30 dias. Então, eu tenho hoje uma calculadora no qual eu consigo justamente nossa plataforma de gerenciamento de vagas. Né? Então, é justamente aí que você cria o seu objetivo e a sua métrica para você conseguir medir se você realmente está chegando perto dessa meta ou não. Aqui eu trouxe um exemplo, né, para vocês. Então, se vocês precisam de referências, entrem no site do blog da Culture Rocks. Tampou aqui, mas era para estar aparecendo aqui. A Culture Rocks é uma empresa real só de OKR, então é super referência aí para vocês olharem isso. Então, a OKR1 ali em cima, né, que seria basicamente da empresa ou de uma área, aumentar a rentabilidade da empresa. Aí o OKR 1.2 seria o objetivo de uma área, crescer as vendas de serviços, e o projeto realmente desenhar e testar novos produtos da consultoria. Daí eu tenho os entregáveis, que são também resultados-chave. Né? Então a gente tem todo esse processo aí para vocês metrificarem para ver se está dando certo ou não. E daí, sempre me perguntam isso também. Vou criar uma meta no começo do ano. Eu preciso criar com a minha J inteira, eu preciso criar com a minha diretoria inteira, mas se eu criar com a minha J inteira, a galera ainda nem sabe o que é alto impacto, o que eu vou fazer. Né? Então, eu devo fazer top-down ou bottom-up. Né? Top-down sendo de cima para baixo, da diretoria para assessor, ou bottom-up, que seria basicamente todo mundo construindo junto. A resposta é nenhum nem outro. A gente tem que ter realmente meio termo, né? Então, o que é top-down? Então, é quando as áreas e os times da empresa inteira derivam seus OKRs das métricas centrais da companhia. Então, eu tenho os OKRs da minha empresa geral, e aí eu vou derivando todos de baixo, de cima para baixo.
Então, eu tenho foco e prioridade claros, eu tenho impacto direto no indicador central, então eu garanto que cada uma das minhas atitudes estão impactando aí no resultado final. Eu tenho esse level comprado, né, mais acompanhamento, então eu tenho a diretoria comprada porque foram eles que criaram, mas se eu só fizer top-down, o que pode acontecer? Eu posso perder a agilidade, porque eu vou criar muitos processos, muitas escadinhas, quebrando aí a minha agilidade. Falta de flexibilidade, porque eu vou dizer para a pessoa como que ela vai fazer isso. E eu posso marginalizar times e pessoas, ou seja, eu posso excluir pessoas porque eu não sei a realidade de cada uma delas. Mas o bottom-up são áreas e times da empresa que criam juntos os OKRs, reforça o alinhamento, né? Então todo mundo está comprando junto, é o senso de ownership, então tá todo mundo alinhado na onde quer chegar. Eu vou focar no que e não no como, então eu vou chegar onde eu quero chegar, mas você decide como você vai chegar lá. E visão unicamente bottom-up também pode dar problema, então eu posso causar desalinhamento de prioridades, um objetivo pode prejudicar o outro e falta da visão global, né? Então, se eu só construir de baixo para cima, talvez eu não consiga ter metas que realmente sejam conscientes lá em cima e eu tenho um desalinhamento da onde eu quero ir para onde eu estou indo, né? Então, a ideia é realmente ter uma posição híbrida entre essas duas áreas, né? Então, você ter tanto o top-down, onde você vai ter um alinhamento, então é justamente aquele quadrante que a gente conversou lá em cima. Então, eu estou dando um alinhamento, mas eu não estou dando como, né? Então, eu estou deixando a pessoa livre para ser criativa, para criar a sua própria solução, mas ao mesmo tempo, eu estou falando para ela aonde que a gente quer chegar e como ela vai chegar lá, e já é problema dela. Né? Então, seria realmente esse modelo híbrido para vocês chegarem na criação das suas metas. Aí você tem um time que vai acreditar nas suas metas, vai ser lindo, vocês vão bater todas as metas e vão chegar lá no final do ano batendo, aí com todo mundo super engajado, super feliz, comemorando, jogando champanhe pro alto. Mas queria primeiro contar para vocês um negócio. Existe algo que se chama maturidade cultural da empresa, né? Então, não é do dia para a noite que você implementa uma área onde você vai olhar somente para metas o tempo todo e para métricas, entendendo aonde você quer chegar. Aqui na Ace, eu demorei 1 ano para fazer isso, né? Então, é muito importante que vocês olhem para essa rotatividade da empresa, ou com uma agilidade maior, ou que vocês consigam realmente fazer com que isso torne uma gestão de conhecimento super boa, que vai perpetuar para outras gestões, né? Então, qual que é a maturidade, né? Então, primeiro eu vou ter complexidade, então vamos começar de baixo, né? Vamos começar do começo, e aí a gente vai falar de uma maturidade baixa, se você não usa o OKR ainda, se você tem dificuldade de traçar suas metas, vamos começar com poucos objetivos e super simples. Então, papum, o que você precisa fazer, onde você quer chegar? É isso. Quando eu estou na complexidade média, mas eu ainda estou na maturidade de aprendizado, eu ainda estou aprendendo como mexer no OKR, eu vou começar a implantar rituais de gestão. Então, eu posso, por exemplo, ter uma reunião para analisar minhas metas a cada semana. Eu posso ter uma reunião diária para falar o que eu vou fazer hoje. Tudo isso são rituais de gestão onde eu vou conseguir olhar para os meus OKRs semanalmente, diariamente, mensalmente, enfim. Quando eu já estou com a minha área ou com a minha empresa engajada, então tá todo mundo realmente engajado, eu já vou começar a implementar mais coisas. Então, eu vou começar a colocar resultados chaves. Então, eu vou começar a falar sobre objetivos individuais e tarefas individuais, quando a galera já comprou, já se acostumou com meta. Aí, eu já estou com a complexidade média aqui dentro da maturidade já no engajamento. Então, eu já tenho objetivos aspiracionais, então eu já vou mais longe, né? Eu já vou sonhar aí, realmente, eu já vou falar em mudar o Brasil, eu já vou falar em mudar a área onde eu estou. E aí, eu vou realmente pensar em algo, por exemplo, um crescimento de carreira, eu posso começar a incentivar as pessoas a irem mais longe, né? E aí a gente vai para o alto engajamento, que é quando você não precisa mais repetir, né? Isso é algo que a gente fala bastante dentro da isso. Quando você parar de repetir, né? Então, quando você conseguir parar... Não, mentira. Quando você cansar de repetir a mesma coisa, as pessoas vão começar a entender o que você está falando. Né? Então, você sempre vai ter que repetir. É realmente um trabalho de você estar no dia a dia ali, falando o que é o OKR, que você tem que preencher o OKR, que você tem que acompanhar o OKR. É trabalhoso. É realmente desgastante, mas vocês vão
passando por essa fase até o momento onde você chega no alto engajamento, onde os gestores já estão liderando todos os rituais, né? E aí já é a complexidade mais baixa, porque eles já sabem o que eles têm que fazer, o que são cada uma das metas, o que eles estão são o principal ali, eles já estão tocando basicamente as metas. Eu já tenho alinhamento 360 das OKRs, então todas as OKRs são ligadas uma na outra, então a minha OKR tem impacto na do outro. E eu já posso desacoplar o bônus, né? Então, aí é realmente a complexidade mais alta, porque hoje a gente tem dentro das empresas, isso é quase um nível tópico, né? A gente tem aí no nível das empresas, por exemplo, o bônus variável de final de ano. Então, se eu bater as minhas metas, se a minha área bater as metas delas e a minha empresa bater a meta, eu ganho bônus. Né? Então, por isso que eu acompanho minhas métricas. Mas quando eu chego no alto engajamento com a complexidade super alta, eu já tenho uma galera que se motiva somente pelas metas. E aí, como vocês podem transferir isso para a realidade de vocês, né? Vocês também têm bônus dentro das áreas de vocês, né? Vocês também têm bônus dentro da empresa, Júlia. Então, é justamente aí ir para eventos pagos, enfim, realmente ter algumas regalias aí, alguns kits, algumas bonificações. Então, quando você consegue chegar na complexidade alta, a pessoa ela já se motiva puramente pelo objetivo e pela meta, e não mais pela consequência dela, pelo valor monetário, enfim, financeiro. E aí, minha última mensagem que eu queria deixar para vocês é: você vai falhar na primeira vez. E é normal. E tá tudo bem você falhar na primeira vez. Eu acho que esse é o principal manifesto ágil que a gente tem que falar aqui. Que basicamente você nunca vai acertar de primeira. E se você acertar de primeira, tem alguma coisa errada, né? Então a ideia é que justamente você busque maneiras diferentes de fazer e que você realmente possa se desafiar fazendo coisas diferentes, né? Então aqui a gente fala muito de MVP, que é o mínimo produto viável. Então eu começo com a minha MVP e eu vou melhorando a cada vez que eu vou fazendo. Então, é muito simples tudo que eu falei aqui, mas também é muito difícil, porque envolve pessoas e pessoas são complexas, né? Então, basicamente, essa é a minha mensagem para vocês. Continuem tentando, continuem se esforçando. Acho que esse é o preço que vocês pagam por pensar grande e querer ser construir o melhor time aí que o CJ já viu na vida. E era basicamente isso. Muito obrigada, pessoal. Me coloco super à disposição aí se vocês quiserem entrar em contato comigo pelo LinkedIn para bater um papo, se aprofundar um pouquinho mais. E é isso. Muito obrigada. Um beijo e é isso aí. É isso. Muito obrigada, Cami, por esse conteúdo. Acho que foi realmente muito valioso, assim, né? Vai ajudar muito a capacitar as lideranças da nossa rede a ter uma melhor jornada de time nos seus diferentes momentos, ter uma jornada de time realmente estratégica, acompanhar a estratégia, acho que vai ser realmente valioso para a gente estar cada vez mais perto do Ex Alto Impacto, né? Então, muito obrigada mesmo. Imagina, Laura, obrigada a você pelo suporte, pelo alinhamento, pelo convite, enfim. Estou super aberta aí para o que vocês precisarem. Estou aqui torcendo também pelo Hexa da FGESP e tenho certeza que vocês vão chegar lá, tá? Então é isso. Pessoal, aproveitem bastante esse conteúdo para se ligarem bastante no jogo e chegar cada vez mais perto do Hexa. Beijos, boa noite. Beijos.